um governo excepcionalmente ruim. Aqui agora eu vou virar a chavinha mais positivo nesse horizonte. Algumas coisas que marcaram a queda da Dilma estão começando a acontecer agora, tá? E aí eu peço pro Rizzo ir atrás daquela carta do Kaká e de como a Globo tá atuando aqui. Porque é fato, e acho que não dá pra negar, que esse governo vem sendo marcado por uma espécie de um isolamento muito grande do Lula, que essa carta do Kaká, vocês precisam entender, o Kaká é do grupo Prerrogativas, o Kaká é o Lula do mundo advocatício. Você tem uma figura que é popular nesse universo advocatício e que transita por todo mundo, toma vinho e dá festas e é popular e é divertido, todo mundo gosta dele ali, é o Kaká, né? Ele é o patrono lá daquelas prerrogativas. Quando eu digo patrono, é aquele cara que se relaciona todo mundo, ele é um líder moral ali da galera, né? Ele é famoso por ter andado de bermuda no STF. O pessoal lembra dessa foto, né? Hã? O pessoal aqui do chat lembra dessa foto. Sim, essa foto é famosa. Tipo assim, pra você de bermuda no STF, é que você ele mija de porta aberta ali, né? Isso que, né, o cara chega lá, eu só tô aqui com meus brother aqui do STF, né? Então ele, enfim, o Kaká, ele conhece bem esse meio. E o que ele tá falando? O Lula tá isolado. O governo Lula se isolou mesmo. E aqui eu saio agora dessa questão de bolsonarismo, a gente vai falar do Lula. Uma das características de um líder político que cai, e isso tá presente, inclusive, vamos dizer, numa espécie de inconsciente coletivo, é que o líder se isola. Reparem o seguinte, quem assistiu Game of Thrones? Alguém assistiu? Você assistiu? O Rei Louco, qual era o nome do Rei Louco? O Targaryen, o último Rei Targaryen. O Rei Louco Targaryen, como ele era marcado no final da vida dele? A solidão. Ele sentado no trono de ferro com medo de tomarem dele. Então a solidão do líder político às vésperas da queda, ela é muito comum e ela tá presa na cabeça. Existe uma espécie de um entendimento geral, talvez arquetípico, talvez, transcendente na mente humana, de que quando o líder do grupo ele se isola, é porque ele perdeu toda a força e, portanto, ele perdeu toda a legitimidade, portanto, ele será eliminado. Então essa carta do Kaká, o Aeres, isso, essa carta tem a ver com isso. Essa carta tem a ver com a ideia de que, olha, Lula, você é o rei isolado. Você é o rei que já não tem mais contato com o mundo. E você criou uma rede muito pequena de pessoas a estar com você. E, naturalmente, quando você começa a se isolar, isso significa que você vai cair. O cheiro de fim tá todo aí. Tá? São várias as razões para isso acontecer. A primeira que eu acho que é muito óbvia é... Gente, o Lula tá muito velho. E o cérebro dele começou a ratear, o cérebro dele não tá mais funcionando. São várias razões. O Lula fuma e bebe muito há muito tempo. Vou repetir. O Lula fuma e bebe muito há muito tempo. A saúde dele não tá bem, ele não se cuida direito. Ah, mas ele tá com um colchão, ele dá uma olhada. Sim, ele malha e bebe, tá? Até agora, o Lula... Tô falando agora. E eu fiz questão desse fim de semana checar isso. Perguntei. Ele ainda recebe vocês bêbado e é o tal do uísque japonês que ele toma? Sim, sim. Não tanto, mas sim. Então, assim, o Lula bebe praticamente todo dia, horário de serviço. Então, e é sempre o mesmo esquinho. Tem um vídeo muito engraçado, tá? Pra comentar com vocês, que é o Winston Churchill. Que, assim, alguns caras tentaram passar um dia bebendo igual o Winston Churchill. Procurem esses vídeos, sabe? Como é que é um dia de bebida com o Winston Churchill. Cara, o que o Churchill bebia... É até engraçado, tem até um react... que dá pra fazer, a gente faz, porque é um vídeo em inglês. O Churchill passava o dia bebendo uísque com água com gás, aí no almoço ele virava uma garrafa inteira de champanhe, à tarde mais um pouco de champanhe, no jantar um vinho tinto, depois um champanhe, um porto. Cara, era muito, muito, muito álcool. E aí o que os caras demonstram aí, né, é que o Churchill passava o dia inteiro meio altinho. Esse vídeo. Tem uma versão curta desse vídeo também, não deles, né, tem um outro. Mas assim, os caras estão lá, e é sempre isso, um pouco de... São, sei lá, 2 dedos de uísque, Rizzo, pra o resto do copo inteiro com água com gás. Então você meio que não percebe que esse copo, tá vendo que o copo tem um amarelinho, claro? É água com gás com uísque, entendeu? Então ele tá permanentemente, né, bêbado. E aí, cara, o cara durou até os 90 anos. Se não foi 90, foi próximo disso. Aí virava garrafa de champanhe, quem sabe, assim, pra mim, champanhe é uma bebida intomável. Eu acho champanhe horrível. Vou falar a real. Acho champanhe horroroso, eu não gosto de champanhe. Pô, tem quem goste. Tá, eu realmente, assim, eu gosto de vinho.
Mas eu não sei apreciar champanhe. A champanhe ruim desce mal, a champanhe faz mal. Não gosto. Espumantes em geral eu não gosto. Mas talvez é uma falha minha. Meu corpo não consegue trabalhar bem ali os sulfitos e etc, né? Mas o Lula, no caso, vive bêbado e isso tá custando um preço pra ele. Então, acho que dá pra falar aqui que ele tá isolado por conta da condição física, da deterioração dele. E uma coisa, a Digite 1, não sei se você já virou falar que eu falei isso logo que ele assumiu a presidência em 2023, que o diagnóstico das pessoas ao redor... Por favor, quero que vocês... Puta, eu acompanhava a live e eu vi você falar isso. Eu falei, o Lula, ele confia num entorno que foi gerado durante a prisão dele. Então as pessoas, os advogados, os amigos, inclusive a mulher que visitava ele para fazer a visita íntima, elas se tornaram, vamos dizer, o comando central do governo. E quando o Lula toma posse e ele não vai pro Palácio da Alvorada, que vou reformar porque o Bolsonaro destruiu tudo lá com a Michelle, e aparentemente destruiu mesmo, e ele ficou morando num hotel, que ele fechou lá um andar inteiro no hotel. As pessoas que estavam com ele ali eram justamente as pessoas que viveram a prisão dele. Tanto que quem ele mandou... Qual foi o primeiro cara que ele mandou pra STF? O senhor Rafael Almeida Riso. Seu ex-advogado Cristiano Zanin. Entendeu? Então assim, aquelas pessoas, mais do que o PT, viraram o entorno. Então o Lula se isola do PT, o Lula se isola dos seus aliados políticos, e o entorno do Lula se torna as pessoas que passaram a cadeia com ele. Vocês lembram disso, né? O Vitor Franco falou, o carcereiro também, exatamente. Ele levou o carcereiro dele pra Brasília. O Lula levou o carcereiro... Então assim... O aparato político do Lula são as pessoas que estiveram com ele ali. E vocês precisam entender, o Lula teve um grande trauma. Não apenas foi preso, mas ele viu o projeto de poder dele ruir. E ele entendeu que ele não vai poder fruir no resto da vida dele da fortuna, vamos colocar, da fortuna que ele amealhou. Essa é a real. Ele não vai poder usufruir, né, por diversas razões. E, cara, ele perde a mulher no processo, ele perde um neto no processo. E aqui, vamos tirar qualquer tipo de questão política. Difícil, né, cara? Ele perdeu a esposa, ele perdeu um neto, ele vê o reinado dele cair. E ele fica preso. Aquelas pessoas, cara, que estiveram com ele foram a única coisa que ele tinha. E aí eles dão uma virada, porque o sistema vê nele o único nome capaz de vencer o Bolsonaro ali. O Bolsonaro também achou que não, isso aí é boa ideia, eu ganho dele. Aí os caras, isso, o Bolsonaro, você vai ganhar dele. Aí soltam ele, aí ele volta pro jogo. Só que ele volta totalmente ferido, e aí ele chega ao poder, e ele leva esse grupo. Esse grupo não é um grupo político. E uma dessas pessoas que é a Janja, ele transforma em uma espécie de presidente 2, que fica dando opiniões, e ela teve que meio que se afastar um pouco, muito porque ela se tornou muito impopular, ela é uma lepra. O Zanin foi colocado no STF, e o PT ficou meio dele. Então é um governo que tá muito perdido, esse cara tá perdido. Então veja só a carta do Cacai, é isso? É isso. Lula, a esperança da democracia. Abre aspas, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma como sua sucessora. À época elegeria qualquer um de seus ministros. Certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que tinha um ano tentava uma audiência com a presidente Dilma. Ela não fazia política, sofreu impeachment. Um dia no governo Lula, um senador da oposição me liga às 11 da manhã e reclama que tinha sumido há 15 dias. Era suplente que não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, chefe da Casa Civil. Liguei para o Zé. 12h30 a gente estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do celular do Zé e completamente encantado. Neste atual governo, Lula fez o que de melhor podia ao enfrentar Bolsonaro e ganhar do fascismo, impedindo que tivéssemos mais 4 anos de Bolsonaro. Você vê, o cara é advogado, né? Aí ele tem que escrever fascismo e ainda mete uma redundância com Bolsonaro, 2 Bolsonaro na mesma frase. Eu quero dizer, o cara é bom, mas também não é o suficiente. Seria o fim da democracia. Seriam destruídas de maneira irrecuperável tudo que foi construído nos governos democráticos, não só do PT. O fascismo acaba com tudo. Aí vem aquela... vamos lá. O fascismo acaba com tudo, blá, 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 blá. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado. Capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. Sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir e de olhar a cena política. É basicamente o Aerys lá, né, com os Targaryen brigando com os Stark. Né? Os seus velhos aliados não estão mais com ele. Ele perdeu o PT, gente. Ele perdeu o Dirceu. O Dirceu tem que ficar mandando recado através da Mônica Bergamo. O Lula tá perdendo tudo. E o Lula perdeu uma coisa que é mais importante do que isso. O Lula perdeu o Lula. É como se o Luiz Inácio, que é aquele cara, é aquele CPF que tá lá, bêbado nesse instante, que é um CPF que tá bêbado, tivesse vendo o seu nome fantasia, o Lula.
que ser desconstruído. E isso para um sujeito, né, completamente vaidoso, isso é horrível, cara. É horrível. Porque ele acredita que ele é o Avatar. Ele é o Avatar. Então, um cara falou, o Baratheon, não, mas teve o Baratheon e o Stark. A revolta foi do Baratheon com o Stark, né? Então, o Lula tá vendo isso se desconstruir. Então, a primeira grande perda que ele tá vendo, eu acho que ele tá sentindo, é a perda do próprio Lula. E a segunda é uma espécie de uma impotência que ele sente diante de uma realidade que ele já não consegue sequer entender. E ele nunca entendeu muito. Ele nunca entendeu muito. Esses caras vendem o Lula como um gênio da política, como um mito. O Lula nunca foi porra de mito nenhum da política, cacete. Isso é uma invenção. Ah, não, o Lula é um grande articulador. Comprando, todo mundo é. Se eu tiver um pacote de dinheiro na mão e quiser comprar amigos com dinheiro na mão, eu não preciso sequer abrir a boca. Vem, toma. Vem, toma. É isso. Que é o que ele fez. Aí era muito fácil. A China comprando tudo do Brasil, boom das commodities, ele não alterando em quase nada os pressupostos econômicos do Brasil advindos do governo FHC. E comprando os aliados, aí, puta estrategista. Agora não é fácil, né? Agora ele tá vindo enganar. Não teve nenhuma mandracaria, teve nenhum truque, teve nada. Isso precisa ser dito porque os caras vendem a ideia de que se aquela... se ele não tivesse louco e senil lá no ido dos anos 2000, ele teria se resolvido. Não. O começo do mandato do Lula, antes do Mensalão, ele tinha crise, ele tinha dificuldade para provar as coisas, não estava fácil. Tanto que o Mensalão é criado já para resolver esse problema na base da compra. Então, assim, se ele fosse um grande articulador, ele não precisava estar comprando todo mundo com o Mensalão. Então, desde o começo do mandato dele, a prática dele foi a compra. E não só dele, de todos os grandes prefeitos petistas, porque o Mensalão foi testado e executado em boa parte das prefeituras do PT, maiormente as prefeituras do ABC. Vamos lembrar que um grande mensaleiro, que depois a gente fala, não, ele é um homem sério, é o Celso Daniel. Tinha mensalinho lá na cidade dele. E o mensalinho é levado para o Congresso Nacional e vira um mensalão. É isso. Tá? Tenham isso em mente. Venderam mito. E eles vão sempre ficar jogando esse mito ali. Com a extrema direita crescendo no mundo e evidentemente aqui no Brasil... Tá mal escrito isso, hein? O quadro é muito preocupante. Esse vírgula, evidentemente... Foi o Kaká que escreveu isso? Cara, tô no G1 aqui, ó. Blog da Sadi. Tá muito mal redigido, velho. Desce, pode descer. Não, aqui, né? Com a extrema-direita crescendo no mundo, evidentemente aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente, sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos riscos que parecia impossível. Perdemos as eleições em 26. Bolsonaro só perdeu porque era um inepto. Tivesse ouvido Ciro Nogueira e vacinado ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil, mas Lula está se esforçando muito para perder, e não duvidem dele, ele vai conseguir. Claro que as circunstâncias estão favoráveis ao projeto de perder as eleições. Não dou tanta importância para essas pesquisas feitas o tempo todo, mas prestei atenção nesta que indica que 62% não querem que Lula seja candidato à reeleição. A pergunta é, quem é seu sucessor natural? Não foi feito um grupo ao redor do presidente, blá blá blá, blá beleza. Olha essa parte no final. E temos o Haddad, o mais fenomenal político dessa geração em termos de preparo. Um gênio. Preparado. É impressionante como o termo gênio ele é banalizado hoje em dia, né? O Haddad é um gênio. O Haddad é um gênio. O Haddad é um atrapalhado. Eu volto a... Outro dia eu contei aí, me mandaram mensagem, a história do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que foi a faculdade, foi o Centro Acadêmico da faculdade que eu fiz, a Faculdade de Direito da USP. Naturalmente, você entrar na Faculdade de Direito da USP, que pelo menos até a minha época era o curso de humanas mais difícil de entrar no Brasil. Você não é um idiota, né? Uma pessoa para passar ali nesse vestibular, no FUVEST para Direito na USP nunca foi fácil. Mas isso não impede a pessoa de fazer besteira, né? O Haddad, ele e o Eugênio Butti, eles tiveram uma chapa nos anos 80, em 84 e 85, chamava Depravda. Inclusive foram reeleitos, ganharam em 84 com o Eugênio Butti e em 85 Fernando Haddad. Fizeram um monte de cagada. Na gestão do Haddad foi uma gestão toda cheia de cagada, né? Aí vamos lá, já fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada. Com a condenação do Bolsonaro e a prisão, que pode até se dar até setembro, nos resta torcer para que uma direita centrista que afaste o fascismo. Então, ele está falando do que eu falei, que é um fato que aconteceu semana passada, que é uma espécie de consenso do sistema ao redor da candidatura Tarcísio, entendeu, Riso? Sim. Eu queria muito juntar o começo da live com isso.
Porque o que ele tá falando é o seguinte, gente, o Lula não vai ganhar, não vai ter ninguém da esquerda que vai vir candidato. Vamos só pegar alguém e fazer um consenso ao redor desse alguém? Esse alguém é o Tarcísio. O Tarcísio é um nome de consenso, inclusive de figuras da centro-esquerda, para falar, vamos ter um presidente de centro. E sim, o Tarcísio é um cara de centro. E ele seria o nome de todos esses caras. Tá? Aí ele manda que Deus se apiede de nós. É necessário lembrar que o mestre Torquato Neto no poema do aviso final. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço ou dignidade humana se afirmará a machadada. Tá, beleza. Cheio das frasezinhas de efeito, mas um texto meio podre. Tem pequenos relances ali de um estilo interessante, mas uma escrita meio boba. Algum momento do texto, sobe ali, eu acho que ele fala que o Lula foi um... sobe um pouco, sobe. Aqui, ó. Veja essa parte aqui, ó, no outro parágrafo de baixo, esse aí. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que teria de ouvir. Não recebe mais os velhos amigos e perdeu o que tinha de melhor. Sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir e de olhar a cena política. Essa capacidade, o Kaká, ela era inigualável porque ele tinha um saco de dinheiro na mão, que era basicamente as estatais no período do Petrolão. Então ali você seduzia todo mundo. Eu chego assim, ó, estou bravo com o Riso. O Riso chegou bravo, Renan, eu tô bravo com você. Vai, chega bravo comigo. Renan, estou bravo com você. Você está sendo mal atendido, Riso? Sim. Toma esse dinheiro aqui. Opa. Meu brother. Você gostou dessa seduzida? Eu até dei uma piscada pra você. Junto, hein? Quer mais dinheiro? Eu quero. Toma. Yes. Cara, o Renan tem uma sensibilidade no trato que é impressionante. Gênio. Nossa. Gênio. Que estrategista esse homem. É uma sensibilidade. Agora, vai. Aloysio, você tá puto comigo? Tô. Toma o dinheiro. Ah, tô não, você é meu parceiro. É isso aí, pô. Tô falando, você viu? Boquinha, ó. Só tem um mel aqui, ó. Só vou ganhar, tô seduzindo as pessoas. Muito fácil, assim. Eles compraram o Brasil inteiro. Aí bastou dar problema na compra, tomaram impeachment. Puta. Não? E agora também tem um orçamento secreto